Salve camaradas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Igor e esse é o Visão Comunista. Bom, hoje eu tô aqui para falar sobre marxismo e pós-modernismo. Bom, o que é o pós-modernismo? Vai depender muito de quem você pergunta, né? Dependendo de quem você perguntar, pode ser desde uma versão que é um conjunto de ideias que busca mostrar que a verdade não existe, que está errado, até uma versão que vai explicar que, como todos nós temos as nossas subjetividades individuais que dependem da nossa experiência de vida, principalmente, um dos principais fatores que vai causar essa diferença na percepção da realidade é a subjetividade individual. De tal forma que a gente pode observar que alguns grupos de pessoas vão acreditar em fake news que parecem absurdas, e para aquelas pessoas ainda assim aquilo vai parecer a verdade. Então o pós-modernismo não vem para negar a existência da realidade, mas para explicar que a nossa percepção da realidade pode variar dependendo de alguns fatores específicos que são subjetivos devido ao ambiente onde nós estamos inseridos, o ambiente onde nós crescemos a nossa percepção de mundo, né? Então, o pós-modernismo vai estar fazendo o estudo para entender, o estudo filosófico e material para entender as questões que vão influenciar a subjetividade dos indivíduos. E através do estudo dessa influência de subjetividade da sociedade na qual a gente está, a gente vai poder encontrar mecanismos para desarmar fake news, para apresentar melhor forma de compreensão da realidade, né? Uma forma que busque também refletir sobre essa subjetividade individual, né? Que é gerada, que é individual, mas é gerada de forma sistemática, né? As que são geradas de formas sistemáticas, porque vão ter as exceções de pessoas que mesmo inseridos em ambientes onde eles teoricamente teriam uma tendência de acreditar numa certa forma de ver o mundo, eles ainda assim vão ver o mundo de forma diferente do grupo no qual ele está inserido, né? No qual essa parte da sociedade estava fazendo com que ele caminhasse para. Então, o pós-modernismo seria uma ferramenta que poderia ser muito bem utilizada pelo marxismo, né? Visto que o marxismo faz esse estudo, né, da ideologia capitalista que influencia tanto utilizando as ferramentas econômicas como políticas e de todas as formas possíveis que o capitalismo consegue cooptar o trabalhador. Então o pós-modernismo vem para contribuir com essa análise de forma a buscar outras questões que também são componentes estruturais da formação da subjetividade individual. Isso quer dizer, e o argumento contra o pós-modernismo é que com essa relativização da verdade, que não é uma relativização da verdade, é uma relativização da nossa percepção da verdade, porque todos nós estamos sujeitos em algum grau, em algum momento, a perceber de forma equivocada a realidade. E isso é muito claro através da comparação da forma como nós vemos o mundo, literalmente falando, e da forma como o mundo realmente está organizado. Porque a verdade é que nós enxergamos apenas o reflexo luminoso no espectro, né? No espectro luminoso que o nosso olho é capaz de enxergar. E, na verdade, as coisas não são da forma como a gente enxerga. Isso muda alguma coisa na nossa vida? Esse ponto específico não muda nada, porque o mundo vai continuar sendo mundo,
apenas que nós não vemos ele como ele realmente é, porque ele na verdade é um grande conglomerado de moléculas que na verdade que com a forma como elas se organizam, elas vão refletir a luz de tal forma que é assim que percebemos os objetos, por exemplo. Então, os objetos que nós vemos não são como nós os vemos. Nós vemos apenas uma parte dos objetos, que é a parte que reflete a luz, né? Nós vemos uma reflexão dos objetos, não os objetos em si. Então esse é um ponto que já começa mostrando como todos nós temos, em algum grau, nem que seja por fatores biológicos, influência na forma como enxergamos a realidade, que nem sempre corresponde à totalidade da verdade sobre aquilo que podemos observar, correto? Então, se a gente tem essa defasagem até na percepção de objetos, isso vai ficando cada vez mais complexo à medida que a nossa sociedade vai se complexificando em termos de estrutura social, né? Incluindo a estrutura social atual, que é primariamente derivada do trabalho e das funções nas quais a gente se insere, né, na cadeia produtiva da nossa sociedade. Isso pode ficar muito claro porque algumas cargos e posições vão acabar criando um nicho social diferente de outros cargos e posições. Óbvio que podem ocorrer interseções entre grupos, isso pode acontecer, mas o fato é isso. Então é que, dado que a nossa percepção pode não corresponder à realidade, o pós-modernismo vem para trazer uma ferramenta, não que seja a origem do pós-modernismo, porque eu sou ignorante no assunto, eu não vou saber dissertar sobre a origem ou sobre questões muito teóricas aprofundadas, mas superficialmente falando, um dos argumentos é que os fascistas vão se aproveitar dessa relativização da verdade e, através dessa relativização, eles vão poder facilitar a imposição da agenda que eles utilizam, como, por exemplo, a de fake news, como a mamadeira de piroca, que na verdade foi algo que nunca existiu. Esse argumento é interessante, só que acontece que não é necessário uma abrangência, uma difusão do pós-modernismo para eles continuarem mentindo, né? Porque na verdade a fake news nada mais é do que um determinado grupo cria uma mentira de tal forma que ela possa colar dentro da sociedade, né? E para assim ludibriar o povo, mas isso existe antes da era moderna sequer, né? Tem uma famosa frase atribuída à época do Império Romano, que é pão e circo, né? Panis et circens, que é dar pão e comida, dar circo e pão para o povo continuar trabalhando alienado naquela realidade, sem se revoltar contra o Império Romano. Não tinha pós-modernismo nessa época, nem sequer o modernismo, nem sequer o iluminismo. Então, o uso de mentiras para controlar o povo, ou o uso de táticas que são utilizadas para que o povo se concentre em algo, ao invés de se concentrar no problema real, é algo que perpassa a nossa sociedade atual, pelo menos os países onde as sociedades nas quais os países ditos ocidentais têm influência, tal qual o Brasil, que a gente não pode atribuir o fato de existirem ferramentas que vão contribuir para que a gente perceba como essas subjetividades individuais podem ser manipuladas de forma estrutural, gerando percepções distantes da realidade.
como as fake news fazem, a existência do pós-modernismo. É simplesmente um argumento que beira o infantil, beira o desconhecimento da questão geral, né? Beira o desconhecimento do posicionamento. É óbvio que é um risco de que seja utilizado, mas se não tiver, vai continuar ocorrendo da mesma forma. Não é a existência ou não do pós-modernismo que vai fazer com que isso ocorra, né? Por exemplo, na época medieval, acreditavam que a Europa era o fim do mundo, né? Que não tinha nada além que... Os europeus, no caso, obviamente, né? Os europeus, que é a versão dominante da história que nós temos, né? Então, os europeus acreditavam que eles eram o centro, que eles eram o mundo, que na verdade a maioria continua acreditando que eles são centro do mundo, meio disputando com os Estados Unidos agora, mas eles se consideram a única parte importante do mundo, o resto é só o resto. Não todos, obviamente, mas pelo menos estruturalmente, como os que instrumentalizam os poderes existentes assim pensam, de tal forma que desde a época medieval, quando eles começam a explorar o resto do mundo, eles vão utilizando ferramentas de força para invadir e dominar os povos nas regiões nas quais eles vão fazendo as suas investidas e as suas invasões, né? E com isso eles trazem e impõem a sua cultura para todos os povos nos quais eles vão subjugando, seja através de armas biológicas, como os europeus utilizando a varíola para matar os nativos americanos, seja através de utilização de armas de guerra para, através de um esforço de guerra, dominar os povos locais e assim por diante. Então, desde essa época, eles já utilizam de mentiras para controlar o povo, assim como eles utilizam de falsificações da percepção da realidade para contribuir com o projeto, como, por exemplo, quando a Igreja Católica permitiu que os europeus escravizassem os negros, utilizando o argumento de que porque os negros não tinham, os africanos não tinham alma, então não teria problema escravizá-los. O que obviamente, se os europeus têm alma, obviamente os africanos também o terão, né? Não faz sentido que exista esse tipo de divisão, mas assim foi feito na época, e não tinha pós-modernismo. Então não será o pós-modernismo que irá fazer com que irá impulsionar o fascismo e o controle das classes dominantes, através do conhecimento e das ferramentas que o pós-modernismo pode oferecer. Dessa forma, então acredito que esse argumento não possa ser utilizado contra o pós-modernismo. E aí vem a segunda parte, que é a parte de que eles dizem que é porque o pós-modernismo afirma que não existe verdade, que é mentira, né? É uma mentira. Não é que não exista verdade, é que, pelo menos na situação na qual nós nos encontramos hoje, nós não temos as ferramentas necessárias para saber a verdade absoluta sobre tudo. Sobre alguns tópicos pode ser que nós tenhamos concluído a verdade total sobre aquele tópico específico, mas nós não temos as ferramentas para, generalizar isso de forma que a gente tenha a verdade absoluta, que a gente conheça a verdade absoluta, apesar dela existir por diversos fatores. Por exemplo, uma discussão que é bem recorrente é se a China é ou não comunista. Eu acho que os brasileiros discutirem isso é uma perda de tempo. Socialista, desculpa, se a China é ou não socialista. Então acho que é uma discussão que é uma perda de tempo pro ponto atual que nós estamos no Brasil, porque não faz diferença se ela for ou não for. A gente não precisa saber
se ela é ou não, para saber como nós devemos nos portar em relação à construção da superação do capitalismo no Brasil. Né? As coisas que a China tiver feito de bom, ou que qualquer país capitalista tenha feito de bom, ou que qualquer país socialista tenha feito de bom, e que a gente acha que seja interessante incorporar na superação do capitalismo no Brasil, não é um problema, né? Não é um problema copiar coisas boas. Da mesma forma que as coisas ruins que a gente percebe amplamente no capitalismo, algumas eventuais falhas de países socialistas ou qualquer eventual falha da China, indiferente de como você queira classificá-la, obviamente que a gente pode prevenir na superação do capitalismo brasileiro. Mas enfim, para exemplificar a argumentação com o tópico da China, é um tópico que é complexo de ser discutido, né? Porque para a gente fazer essa análise e ter uma conclusão real sobre a China ser ou não socialista, demanda um estudo profundo que a maioria das pessoas não vai ter esse tempo para aprofundar dessa forma. É preciso uma compreensão cultural da sociedade chinesa, profunda. É preciso um conhecimento sobre a questão cultural chinesa na época na qual a revolução se iniciou e um contraste entre o panorama atual. É preciso verificar os mecanismos de controle políticos que são utilizados pela China. É preciso analisar a capacidade que a população tem de se mobilizar, a necessidade que a população tem de se mobilizar para exigir as demandas que tem. Quais são as demandas principais dos trabalhadores chineses? Qual é o projeto que a China tem e o Partido Comunista tem para a China e os seus trabalhadores? O que eles podem fazer dada a materialidade da geopolítica mundial? Porque a geopolítica mundial, obviamente, vai ter influência nas decisões do que um país socialista pode ou não fazer, indiferente de quais sejam os anseios, de quais sejam os mecanismos. Então, eu não estou dizendo que é nem que não é, eu estou dizendo que é uma discussão muito profunda que demanda um estudo que vai além do esforço que nós deveríamos empregar no momento atual. Obviamente que tem pessoas como o Elias Jabbour que dedicaram a vida para isso e para estudar a China, mas o que eu digo é que não devamos estudar a China, mas que a gente não tem necessidade de estudar com o foco de entender se ela é ou não socialista, porque isso para o momento atual é irrelevante. Nós temos coisas mais urgentes para fazer. Compreender a China é importante, compreender como a China funciona é importante, compreender como se dão os poderes dentro da China é importante, compreender a posição da China geopoliticamente internacional, né? No campo internacional é importante, mas classificar a China como socialista ou não, no momento é irrelevante, né? Que diferença faz se ela for ou não socialista? Até porque não é se for considerar que ela não é porque ela é socialista que ela vai ser santa, não é socialista que ela vai promover a revolução no Brasil. Vai depender muito. E nem se ela for capitalista quer dizer que ela não vai contribuir com a Revolução Brasileira. Compreende? Então o fato dela ser ou não socialista é o mais irrelevante nessa questão inteira. E essa discussão entra muito nessa conversa pelo fato de que o pós-modernismo nos ajuda a compreender que às vezes nós não saberemos a verdade sobre um tópico. Mas o fato da gente não saber a verdade não muda qual é a verdade. Mas através disso, a gente pode ter uma compreensão melhor das relações postas, né? Através dessas investigações de quais são
os fatores que devem ser levados em conta na formação da subjetividade dos indivíduos dentro de uma sociedade, principalmente quando isso é feito de forma estrutural. Então, é possível que, sem contar que a China tem uma outra religião que é distante para a maioria das pessoas que foram dominadas pelo Ocidente europeu e herdaram essa cultura, né, que fomos obrigados como sociedade através das catequizações europeias, nas quais eles os missionários cristãos torturavam os nativos das Américas para que eles se tornassem católicos. Então, através dessa imposição cultural que foi feita, a gente acabou herdando e acabou disseminando até hoje, de tal forma que o Brasil pode ser considerado talvez majoritariamente cristão nas suas diferentes vertentes, né? E então, outra questão também que entra junto disso é a percepção também de que, veja, na religião a gente tem, principalmente nas vertentes cristãs, a gente tem uma forte crença que as pessoas acreditam que elas sabem a verdade, né? Que a religião delas é a religião certa. Até porque, se você não acreditar que a religião está falando a verdade em algum nível, em algum ponto, é óbvio que isso vai distanciar. Alguns levam literalmente tudo, acham que literalmente tudo é o que deve ser seguido ao pé da letra. Outros aceitam interpretações mais maleáveis dos textos, mas de toda forma nós podemos perceber que a verdade é uma só, mas temos diversas percepções dessa verdade, dentro da verdade da religião, por exemplo. Mesmo dentro da própria religião cristã, a gente tem essa divisão de percepção da realidade. Então, o pós-modernismo é uma ferramenta que pode contribuir para estudar o porquê essas divergências de linhas, e que o marxismo contribui muito com isso, porque a gente sabe que parte do que faz uma religião ser dominante é o interesse que o grupo no poder, que a classe dominante tem de que aquela religião seja dominante, né? Tanto é que existem algumas regiões onde religiões são proibidas, né? Existem regiões onde algumas religiões têm incentivos, né? Por exemplo, no Brasil a gente tem um canal que é de uma vertente cristã, né? Uma igreja cristã detém a concessão de uma rede de televisão. Isso é uma forma de incentivo para a disseminação daquela religião, é uma forma de fazer com que aquela religião ganhe mais poder, ganhe mais adeptos dentro da sociedade, né? E sem fazer julgamento de valor nenhum, é apenas uma realidade, né? Se uma religião, porque se tivesse uma concessão para cada religião, para cada vertente de religião, aí seria outra história, mas uma religião que tem uma rede televisiva própria, né? Talvez duas, porque a concessão do que era rede TV, rede manchete, vai sempre mudando, então é difícil de saber quem atualmente detém, porque faz muito tempo que eu não acompanho televisão aberta, mas o fato é que tem a Record, né, de um bispo que está ali para fazer primariamente a defesa da religião dele, né? Tinha uma outra também, não tinha, não vou recordar, mas o Valdemiro Santiago também, a religião dele tinha uma concessão também, ou ele só pagava um programa numa outra? Enfim, mas então isso demonstra que, assim, tá dado que as pessoas vão perceber a realidade de forma diferente, né? Então está dado. Se a gente excluir o pós-modernismo,
esse fato permanece. As pessoas vão continuar vendo as coisas de forma diferente, assim como foi desde antes do pós-modernismo, do modernismo, do iluminismo, pelo menos antes da Idade Média, né? No Império Romano a gente pode perceber que existe essa diferença, até pelo surgimento de Jesus, no qual havia uma grande divergência sobre a figura de Jesus, de tal forma que ele nasce judeu, ele tem um conflito com o povo judeu. O povo judeu junto com o Império Romano acabam entrando em algum tipo de acordo no qual o Jesus acaba sendo crucificado, e a partir disso nasce uma percepção da realidade sobre qual era a mensagem de Jesus, que com o tempo vai se modificando de acordo com diversos fatores que influenciam para essa diferenciação e ramificação, que na verdade é uma ramificação que já existe desde o começo, né? Desde dos 12 dos 13 apóstolos. É estranho aí, apóstolos. É estranho aí que eu não sei falar, não. Mas então, até mesmo os apóstolos, os caras que seguiam Jesus lá, você falar estranho não. Aí os caras que seguiam Jesus, os próprios caras que seguiam Jesus tinham discordância entre si, né? Se não me engano, Tiago e Pedro tinham uma confusão muito grande, porque um falava que o mais importante era estar na igreja e o outro falava que o mais importante era as ações que você fazia. Então, até os seguidores de Jesus que deixam por escrito a mensagem de Jesus através de seus textos, ou melhor, escrevem textos querendo dominar a narrativa de qual era a mensagem de Jesus, eles disputam entre si qual seria a verdade. E através dessa disputa, que varia de acordo com a percepção individual de cada um sobre o que eles gostariam de ser dito como verdade, porque eu estou falando desse jeito não porque eu acho que eles tinham a intenção de deturpar a verdade, mas porque mesmo que quem desconfia, quem é não crente vai conseguir acompanhar meu raciocínio. Para quem acredita que eles falaram a verdade, então a gente já tem um ponto, que a verdade deles era diferente. Para quem acredita que existia outros fatores além da forma como eles viam a verdade para influenciar a forma como eles escreveram textos, ainda assim eles têm uma percepção diferente da verdade, né? Porque eles mesmo, alguns podem, porque os desvios que possam surgir do fato de que, mesmo sabendo a verdade, eles não disseram a verdade, vai variar. Pode ser que alguns acharam que era mais importante o ganho pessoal, pode ser que alguns acharam que era mais importante passar a palavra de uma forma com que os romanos não os perseguiriam. Tem até a passagem onde Pedro nega Cristo 3 vezes, né? Que é a atitude correta naquela situação de se tomar, né? Porque não faz muito sentido você assumir cristão quando estão caçando cristãos. A maioria das pessoas, se fosse questão de vida ou morte, como na época o era, não é um crime muito grave se negar ser cristão, se a consequência disso for ser assassinado. E se você achar que se você discorda de mim, se você acha que a maioria das pessoas não negaria Jesus para sobreviver, talvez eu que estou errado. Mas eu desacredito muito que a gente tenha um número. E isso não quer dizer que, porque são várias as questões que vão
incidir acima disso, né? Porque além dessa questão da própria vida, o fato de que os textos de Pedro chegaram até nós tem um forte indício de que, na verdade, ele já tinha alguns seguidores que apoiavam a percepção que ele tinha sobre a palavra de Jesus, né? Sobre a mensagem de Jesus. Então, provavelmente, ele, ao negar Cristo e se proteger das falanges romanas que estavam o caçando, é interessante que existe a possibilidade de que ele tenha feito isso para salvar a vida dos seguidores dele, para garantir que a mensagem fosse que ela pudesse caminhar para frente, né? Não estou falando que foi isso, mas sem a gente ter o conhecimento material de toda a situação, fica difícil de fazer uma análise de qual é a verdade sobre esse fato. O fato é que a gente tem os textos de Pedro, a gente tem essa passagem onde Pedro nega Cristo por 3 vezes, e Cristo já tinha avisado que isso aconteceria. Então é mais um indício de que, caso isso não seja um caso anedótico, caso você acredite que isso realmente aconteceu, é muito plausível que Jesus tenha percebido que Pedro seria perseguido pelos romanos, porque, estando naquela situação, a materialidade é fácil, né? Ele já sabe, se ele já sabia que seria traído, ele já sabia que o Império Romano iria atrás dele, ele já sabia que ele combatia fortemente o Império Romano, inclusive combatendo que a sua região utilizasse a moeda de Roma, né? Porque a moeda de Roma era uma forma de Roma deter o poder sobre aquela sociedade, né? Sobre aquela região onde ele estava inserido. Então, quando Jesus fala dai a César o que é de César, é ele basicamente combatendo a influência econômica que o Império Romano tinha na região por causa da moeda, que era uma das formas de exercer poder que Roma tinha sobre as regiões onde dominava, né? Porque a partir do momento que você depende de uma moeda cunhada por Roma para fazer as transações, você acaba sendo dependente de uma forma ou de outra do Império Romano, né? E aí então Jesus faz essa crítica. Jesus também faz a crítica, e o fato dele fazer essa crítica e ele saber que ele está fazendo um enfrentamento muito forte contra o Império Romano, e o poder do Império Romano e a fama do Império Romano de reprimir qualquer forma de contravenção contra o Império Romano, leva a uma análise fácil de ser feita quando você sabe que você vai ser traído, de que seus companheiros que ali estão, principalmente se eles tiverem muitos seguidores nos quais estão sob os cuidados dele, irão negar conhecer Jesus, negar ser seguidor de Jesus, não só para proteger a si próprio, mas também proteger aqueles que estão com ele. E algo que contribui para que ele tenha tido esses seguidores que provavelmente ele estava protegendo é o fato de que ele tinha o fato de que os textos dele chegaram até a gente, né? Porque para que você propagasse os textos naquela época onde a maioria era analfabeto, você precisava de todo um grupo de pessoas para prosseguir o trabalho, para contribuir para que esse trabalho sobrevivesse numa época onde os cristãos estavam sendo caçados. Porque uma coisa é que você, ainda mais na sociedade que a gente herda, né? A sociedade que nos dominou herdou toda essa história de destruir os textos e as histórias dos outros povos e das pessoas que são vistas como inimigas do poder dominante, né? A gente tem essa destruição em massa. Isso foi feito pelos nazistas queimando livros, foi feito pela ditadura militar brasileira através de combate a publicações. Isso é feito de diversas formas, né? Isso é feita a ausência de preservação histórica, né? De povos
que são combatentes é muito grande, né? É apagado a versão da história daqueles que são dominados. E o que a Bíblia conta é que a revolta que Jesus estava tramando contra o Império Romano foi destruída pelo Império Romano. O Império Romano simplesmente acaba com aquela revolução de Jesus, né? Ela se propaga no tempo, né? E se reformula com isso, e o Império Romano acaba encontrando uma forma de conciliar esse crescimento religioso dentro das coisas nas quais eles achavam que eram aceitáveis, de tal forma como na Bíblia Pôncio Pilatos lava as mãos, sendo que ele que mandou prender o Jesus militante, né? Ele vai atrás dos militantes, porque veja bem, você pode acreditar em Jesus o quanto você quiser, você pode achar que Jesus realmente é o Salvador e ele veio trazer a mensagem, mas os romanos não pensavam isso, né? Os imperadores romanos, eles não tinham eles viam Jesus apenas como um militante político que queria derrubar o Império Romano. Se era ou não era isso que ele queria, aí eu acredito que era, mas aí eu estaria afirmando algo que eu não posso, né? Mas então na visão do Império Romano, Jesus era apenas um militante que queria combater o Império Romano. Ora, onde já se viu alguém dizer que não é para usar a moeda de Roma na cidade? Isso é um ataque ao Império Romano. Isso é visto pelos romanos como um ataque ao Império Romano. A sociedade tinha pessoas sem teto, com fome, precisando de assistência médica, e de repente um militante vem e fala: não, tem que dar comida para todo mundo, tem que dar abrigo para todo mundo, tem que dar roupa para todo mundo tem que ter suas feridas tratadas, mesmo os leprosos que eram abandonados na época. E ele ainda transforma a água em vinho, mostrando que a comemoração e o lazer também são importantes. Então é um desafio para o Império Romano. Isso é visto como uma revolução. É um revolucionário que está se posicionando contra os interesses do imperador, né? Então deve ser reprimido, tal qual foi. Então, visto esse panorama, a sobrevivência dos textos, que claramente tem alguma parte que é original dos seguidores de Jesus, porque tem muita coisa ali que permanece escrita, que vem nessa linha histórica e que é preservada, que demonstra a rebeldia contra o Império Romano, né? E assim mesmo conseguiu. Então isso quer dizer que pelo menos durante um período houve esse grupo de seguidores dos apóstolos, dos amigos de Jesus lá, dos parça de Jesus. Então os parça de Jesus tinham mais uma galera que andava com eles, e faria todo sentido que Pedro tivesse negado Jesus por 3 vezes, justamente para proteger esses outros camaradas que seguiam na luta com ele e que contribuíram para que esse texto perseverasse na história, né? E aí depois vem e começa a crescer muito. Aparentemente os seguidores de Jesus eram tão fiéis que eles entravam no Coliseu para ser massacrados e nem sequer levantavam a espada para combater. Eles morriam no Coliseu. No Coliseu é o mais famoso, né? Mas eles chamavam Circas. Não, tem um outro nome, né? Circas também não. Mas nas arenas de batalha lá. Então, mesmo entrando na arena de batalha, diz-se que eles se recusavam a lutar, o que causou um espanto, e que faz sentido de ter sido
uma tática a ser utilizada para causar choque, era uma tática para que evitasse dar o espetáculo do qual se queria. Isso não quer dizer que eles eram pacifistas, mas você estando numa arena não faz diferença você ganhar ou perder, quem está ganhando é o Império Romano. Então, agindo, não que seja fácil de fazê-lo, mas taticamente falando, a melhor decisão tática que se tem para quando você é enviado para servir de palhaço matando outras pessoas, não de palhaço, para servir de atração através de matar outras pessoas, a melhor tática que se tem é que você não faça isso, né? Você corta todo a estratégia do adversário, que é te utilizar como um animador de torcida para aumentar o poder romano. Sem contar que provavelmente eles eram enviados em péssimas condições para que eles perdessem as lutas, né? Porque o imperador não ia querer ver os seguidores de Jesus vencendo batalhas dentro da arena dele, porque seria algo que iria contra os interesses do imperador. Imagina se de repente todos os gladiadores famosos de Roma são seguidores de Jesus Cristo e eles ganham todas as batalhas. Qual a mensagem que isso passa, né? A mensagem que isso passaria para o povo é que, peraí, vou seguir Jesus também, que os caras vão na arena e não perde uma. Então, jamais o imperador permitiria isso. Então, provavelmente eles entravam em condições de fome, sem descanso, feridos, para que eles perdessem a batalha. Então, taticamente falando, a melhor decisão, a única forma de se ter algum ganho dentro dessa batalha é não lutá-la, porque aí você corta a distração, o público todo vaia e você não dá a sensação do imperador de, viu, ele tentou e não conseguiu, ele perdeu a luta, cadê o Jesus para protegê-lo? Cadê o Deus dele para protegê-lo? Mas se você nem sequer luta, você tira esse argumento do imperador, fala assim, como é que o imperador vai falar que ele não foi protegido, sendo que ele nem quis, ele optou por não combater, né? Então, taticamente, realmente é a melhor decisão que podia ser, uma decisão difícil de ser executada, mas taticamente é a melhor decisão possível, é que não se perca nenhuma luta. A única forma de não se perder nenhuma luta é que se você fizer isso, né? Nesse tipo de luta, no caso, que eram lutas feitas para que fosse impossível que eles ganhassem. Então, e toda essa visão, perceba, eu dei uma explicação de tática de revolucionária, que é bem plausível que tenha sido o motivo pelo qual eles tomaram essa decisão, mas eles passam como, é óbvio que é uma coragem dos cristãos de fazer isso, você conseguir não lutar dentro de um campo de batalha também demanda muita coragem, mas não necessariamente era porque Jesus era pacifista, não necessariamente é porque eles eram pacifistas fora do Coliseu, né? E eu nem estou dizendo que eles eram ou não, que eles eram diferentes fora do Coliseu, apesar de que obviamente parte dos seguidores de Jesus, dada esse tanto de divergência que a gente tem de teses sobre qual era a mensagem de Jesus, obviamente parte deles eram revolucionários que queriam a revolução armada. E o fato de que é muito possível que isso tenha acontecido é que a gente consegue observar que a Igreja Católica trava guerras utilizando o nome de Jesus. Então, assim, é possível que seguidores de Jesus tenham utilizado armas contra o Império Romano, fora do Coliseu, pelo menos. E provavelmente tenham sido esses os escolhidos para serem enviados para o Coliseu, né? Aqueles os quais representavam uma ameaça imediata maior. E aí, com isso, essa tática é eficiente, contribui para o crescimento da mensagem de Jesus. Enfim, mas voltando para o pós-modernismo, então perceba que mesmo dentro de religiões, a gente tem a verdade é algo que é
subjetivo, de forma individual, mas através de uma estrutura, né? É estrutural que influencia a subjetividade individual. A estrutura na qual a gente está inserido vai influenciar direto, né? Vai influenciar direto a nossa subjetividade, que é a forma que vai influenciar a forma como percebemos o mundo. Então, dentro a gente tem religiões diferentes que acreditam saber que essa seja a verdade da espiritualidade. Dentro da religião que é mais comum no Brasil, que é a religião cristã, a gente tem diversas vertentes hoje. A gente teve diversas vertentes no passado. Durante um período é possível que a maior dominância tenha sido da Igreja Católica, através da de exercer a força política, econômica e social que a Igreja Católica tinha, através das cruzadas. É um grande exemplo disso, onde um esforço de guerra enorme era feito para agradar o Papa, que tinha os planos de invadir Jerusalém, né? de invadir a Palestina, né? Porque a Palestina é um território que é disputado pelo Ocidente durante muito tempo. Hoje eles conseguiram implantar Israel lá dentro, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, eles invadem a Palestina, no centro da Palestina, e criam um assentamento que eles passam a denominar de Israel, que não tem nada a ver com Israel da Bíblia, porque aquilo foi criado, que Israel atual é criado por Inglaterra e Estados Unidos através de um acordo para enviar os judeus para lá para dominar aquele território, desestabilizar o território da Palestina, que é um território que é disputado desde a Idade Média pelos europeus, né? Os europeus desde a Idade Média vêm disputando e querendo invadir a região da Palestina, desde as cruzadas pelo menos, né? Roma chegou a ocupar aquele território por um período, né? Por isso que a gente tem o Jesus inserido dentro do Império Romano. Então Roma invadiu, dominou a Palestina. Depois a Roma cai e se redistribui a geopolítica internacional. Na cruzada eles tentam de novo e são derrotados. Tem algumas vitórias, mas no final a Europa sai derrotada da invasão à Palestina. Eles não conseguem obter êxito em subjugar, invadir e conquistar aquele lugar. E aí o esforço de guerra começa a ficar muito alto. Eles desistem porque eles estavam tomando tanta pancada, que estavam perdendo tanto, que estava ficando muito caro para manter isso. Então eles desviam o foco para outras questões temporariamente, né? Pelo menos com um esforço militar tal qual das cruzadas. Então a gente tem essa percepção, e então fora esse período de dominância da Igreja Católica, a gente tem antes da Igreja Católica as diferentes percepções da verdade da religião através dos diferentes apóstolos. Porque se fosse uma só a percepção da realidade daqueles povos, aqueles que eram próximos de Jesus, eles teriam claramente tido a mesma percepção da verdade, se não existisse essa diferença, né? Porque eles estavam ali caminhando com Jesus, aprendendo com Jesus, e ainda assim, se não me engano, Pedro e Tiago, por exemplo, dentre diversas outras discordâncias que tem, isso só dentre os textos dos apóstolos de Jesus, porque as discordâncias que tem, que eles vão pegar da herança do judaísmo, são ainda maiores, e aí são divergências tão maiores que os seguidores de Jesus acabam virando cristãos e não judeus, né? Não é uma vertente do judaísmo, é uma nova religião, né? De tão diferente que são. Eles têm essa divergência de visão do que é a realidade tão grande, que se torna uma nova religião, apesar de herdar diversos dos textos da religião judaica, né? E aí a gente tem os problemas de tradução, de uma tradução em cima da outra, a perda de originais, a substituição de originais por cópias que não se sabe que é difícil de se ter certeza se foi copiado exatamente, até porque as cópias eram feitas manuais.
E na questão de tradução, você ainda tem a questão de não saber se o tradutor tinha conhecimento da cultura da qual aquela língua ele estava traduzindo, ou se ele só conhecia as palavras, né? Porque você pode muito bem conhecer todas as palavras e traduzir mal um texto, principalmente quando são textos que têm conotações que fazem alusão a questões cotidianas, né? Por isso que a gente tem algumas palavras que têm significados diferentes em lugares diferentes. Por exemplo, se você falar o cacetinho, por exemplo, que para os gaúchos é o pão francês, ou a bisnaga de pão francês, não tem, o cacetinho acho que é o pão francês. Mas se você falar cacetinho em outra região, vai ter uma conotação toda diferente. Então você percebe, se um texto tem escrito cacetinho, você tem que conseguir saber diferenciar quem está escrevendo aquele texto, para quem ele está escrevendo aquele texto, para saber como você vai traduzir essa palavra. Então você percebe como que tem uma fragilidade nessa transmissão da mensagem. Então eu não estou negando isso, né? Mas alguns fatos a gente consegue observar de forma mais ampla. E ainda assim a gente tem essa diversificação da percepção da realidade. E isso não é só na religião. A religião é mais fácil de a gente utilizar para demonstrar como a gente vê a verdade de forma diferente, porque é algo que é mais... que tem menos hegemonia. Porque na hora que a gente busca a ciência, por exemplo, a ciência tem algumas divergências também, mas aí vão ser divergências que, para as ferramentas que a gente tem para analisar a realidade, vão ser cada vez mais escassas para que a gente encontre essas divergências, né? Mas a física quântica, por exemplo, no experimento da fenda dupla, a gente pode claramente perceber que ou realmente me parece que é mais simples do que é, porque eu não compreendo o suficiente do tema para discorrer. Mas veja bem, é um experimento onde 4 configurações diferentes para o experimento. O experimento basicamente tem uma parede com 2 furos, e aí você atira prótons, e depois dessa primeira parede com 2 furos tem uma segunda parede. Nessa segunda parede você observa um determinado padrão de como os fótons atravessaram aquelas fendas. E aí na sequência você tampa um lado, e o padrão que dá na parede não corresponde ao que se esperaria se você estivesse lançando bolinhas, né? Se você estivesse lançando bolinhas pelas fendas e anotasse um padrão, você teria um padrão com 2 fendas, e quando você tampa uma fenda, o padrão que vai aparecer com uma fenda tampada vai ser parte do padrão que se tem com as 2 fendas abertas, né? E quando você inverte a fenda que está tampada, é um padrão também que não corresponde ao padrão que seria esperado se ao invés de prótons fossem bolinhas, né? E aí você tem um experimento adicional, que é como a gente não pode observar os fótons a olho nu, é preciso ter uma marcação. Então é colocado uma iluminação para que possa se perceber a passagem do fóton. E aí se dá um quarto padrão diferente, que não é nem equivalente ao primeiro experimento com as 2 fendas abertas, nenhum dos 2 com uma só fenda aberta. E aí você tem esse quarto padrão. A configuração de energia dos átomos em cada um desses setups é diferente, incluindo, como Einstein já previu, que a luz interage com a gravidade de tal forma que os planetas conseguem distorcer a luz de estrelas. É possível, ele previu isso no estudo e foi comprovado depois, que dependendo do tamanho do astro, ele vai distorcer a posição onde a estrela está, comprovando que não onde a estrela está, onde nós vemos a estrela, obviamente, né? Então muda a nossa percepção de realidade, mas não muda a realidade. A estrela está no lugar que ela estaria, ela não vai mudar de lugar por causa da gravidade
de algo que está próximo de nós e longe da estrela. Ou pelo menos não o suficiente para ser notado. Mas é possível perceber essa distorção da luz. Então, se a luz interage com a gravidade, para mim que sou leigo, essa é a melhor conclusão que eu posso alcançar, é que, dada a configuração de energia daquele setup, isso é o que vai influenciar a trajetória do fóton através do que, em menor escala, seria o equivalente da distorção da luz através de uma massa maior. Porque o fóton também, eles não conseguem determinar se o fóton se comporta como onda ou como matéria, mas o fato é que a gente tem essa interação. Então, para mim, que sou leigo, para mim essa explicação seria mais que suficiente. A explicação mais simples, não tem que supor nada, né? Não tem nenhuma suposição nisso. É uma interação das energias dos átomos que estão controlados ali em um setup e vai influenciar o padrão da rota do fóton. Até porque, pelo fato do fóton ter uma menor energia, ele é mais fácil de sofrer influência de energias do ambiente do que uma bolinha. Se você jogar a bolinha, você vai ter um padrão. Por isso, na mudança do setup, da diferença na trajetória do fóton. Essa é a explicação que eu acho mais fácil. Não estou falando que está certo, porque eu sou ignorante do assunto. Então, o mais provável é que eu estou errado. Mas eu acho que é muito mais plausível do que a explicação, por exemplo, de que é porque a gente tem um multiverso e aí, na verdade, para cada realidade, o fóton vai percorrer um caminho, que é uma das explicações, resumindo bem, de forma bem leiga, porque é o máximo que eu consigo compreender. Essa é uma das hipóteses. Outra das hipóteses é que o fóton que a luz influencia a trajetória do fóton, porque é uma forma de observar, e quando você observa, o fóton acaba perdendo, ele acaba tomando uma decisão diferente do que quando você não observa, que é a questão que eles discutem, o gato de Schrödinger, né? A questão de que tem um gato numa caixa, e esse gato na caixa, você coloca o gato vivo e você não sabe se ele está vivo ou se ele está morto, porque tem um veneno lá dentro. Aí quando você abre, que você descobre. Mas assim, e aí a desculpa dele, a justificativa para essa tese, tem a tese de que quando você observa, ao você observar, é que aquilo se concretiza. Então, enquanto a caixa está fechada, na verdade ele não está nem vivo nem morto. O que parece muito insano de acreditar que é possível que o gato não esteja nem vivo nem morto dentro da caixa com o veneno, que ele está num estado que não é vivo nem morto enquanto você não observa, que ele só assume aquele estado quando você observa. Parece bem forçado, mas é porque né? Porque pode até estar certo, mas é muita forçação de barra, né? Não tem como um gato estar no estado quântico dentro de uma caixa. E aí, só que isso é feito, esse experimento é proposto de forma a fazer um paralelo com a física quântica. E aí, visto que a minha análise da física quântica, a minha compreensão da justificativa mais simples, que segundo a navalha de Kant a gente deve preterir as teses nas quais se tem o menor número de exposição, são as teses que devem ser cientificamente mais adequadas. Eu não consigo compreender o porquê que a tese de que a energia dos elétrons vai influenciar o próton não seria a mais adequada, porque você não precisa de multiverso e você não precisa dizer que o próton só toma uma função a partir do momento que você observa. Então não precisaria de utilizar o experimento de Schrödinger, né, do gato de Schrödinger, para justificar a física quântica. Podia ter só simplificado tudo, não precisava de complicar, de criar um experimento mental para tentar explicar como funciona a física quântica, que ainda é muito discutido. Mas enfim, mas percebe como que a visão da realidade vai depender de como você está inserido? Porque o mais provável de tudo
é que eu sou tão ignorante no assunto de física quântica que a minha explicação simplista me parece a mais adequada, mas só me parece mais adequada porque eu não entendo o suficiente do assunto para ter uma visão da realidade mais complexa, de forma a compreender melhor os experimentos e como a física quântica funciona, que para mim também é a resposta mais justificada, né? Porque qual que é a chance de que eu, que não sei nada de física, vou estar certo em relação a esse tanto de físico genial que passou a vida estudando o assunto? Impossível não é, mas é quase, né? É quase impossível. Então o pós-modernismo vem para demonstrar justamente isso, que a gente tem ferramentas que a gente consegue aplicar para estudar a nossa sociedade de forma a buscar compreender que os indivíduos vão perceber a realidade de forma diferente de acordo com o ambiente que eles estão. E que quando a gente conseguir compreender quais são essas formas que fazem com que a gente acredite numa verdade que não é nem de perto a verdade, como por exemplo a mamadeira de piroca. Esse exemplo é óbvio que é um exemplo que é mais simples de você saber que está errado quando você tem as ferramentas certas, né? Quando você tem, na verdade, qualquer coisa, quando você tem as ferramentas certas, é mais fácil de saber qual que é a verdade. Então não é que não existe verdade, mas a gente percebe a realidade de forma diferente de acordo com as nossas experiências de vida, né? De acordo com a nossa subjetividade individual, que é muito influenciada pela forma estrutural do sistema. Mas quando a gente consegue compreender isso, a gente consegue criar mecanismos para descobrir quais as ferramentas que a gente deve entregar para o trabalhador para que ele possa fazer essa análise ele mesmo. E aí é que vem o pós-modernismo, é a discussão de quais ferramentas devem ser empregadas para que a gente consiga evitar que as fake news sejam vistas como verdades. Então eu acho que era isso que eu tinha para hoje, né? Talvez daqui uns 5 meses eu faça mais algum vídeo, ou um ano, ou nunca mais, ou amanhã. Mas aí é isso, a discussão que eu tinha para hoje era isso, porque eu acho que tem muita gente, tem muito comunista que tá indo contra o pós-modernismo, inclusive alguns que são pós-modernos e só não sabem, e assim que souberem vão assumir, né? E eu tenho certeza que a gente tem pelo menos alguns aí que são e não sabem. Aí eu espero ter contribuído com meus 2 centavos pro debate, ou meio centavo. Mas aí é isso. Então, obrigado, valeu, até mais.